Momentos marcantes do Fórum das Letras 2011. A crítica literária foi um dos temas discutidos. Ato público emociona em homenagem aos desaparecidos e torturados na ditadura militar. E Marcelo Taz fala sobre educação. Olá! Hoje vamos relembrar um evento que é tradicional em Ouro Preto e que o Plano Aberto deixou mais próximo de você, o Fórum das Letras. Em novembro de 2011, 90 autores, agentes literários, tradutores, editores e jornalistas estiveram em Ouro Preto para a 7ª edição do encontro, que teve como tema a memória do esquecimento. Entre tantos temas discutidos estava a crítica literária. Agora vamos rever essa matéria que mostra a importância da crítica para a arte e para o olhar do espectador. Crítica é uma maneira de você dar a sua opinião sobre o trabalho de algum autor, de algum jornalista e tentar melhorar esse trabalho, né? Crítica é a capacidade da pessoa de fazer algo, de se autocriticar, né? Eu acho que a crítica vem da autocrítica primeiro. Crítica, para mim, é quando você não só recebe um produto midiático, é quando você recebe ele e vê ele de uma forma analítica, de uma forma crítica. Então, para mim, crítica é sempre uma construção social, né? Quando você é escritor e quando você escreve uma crítica de um livro, de uma maneira geral, você usa toda a tua experiência como alguém que sabe construir uma trama e sabe as dificuldades de construir uma trama. Eu acho que uma boa crítica é aquela que, diante de um livro, diante de uma obra literária, sabe reconhecer quais são as coisas difíceis, os triunfos que o escritor conseguiu. Esse parecer externo, a gente não só depende dele, como a gente faz parte do próprio trabalho, gerar mesmo essa discussão. Meu último livro, por exemplo, ele foi duramente criticado antes de ser publicado por um avaliador da editora. E isso ajudou muito, eu mudei completamente o trabalho que tinha feito em função da opinião. No meu caso, eu reescrevo os meus livros várias vezes. Quando eles são publicados, se as críticas são positivas ou são negativas, é uma consequência. Eu acho que a função do autor é escrever e o que vier depois ele assimila de uma maneira ou de outra. Às vezes a crítica negativa, ela pode te abrir o olhar para um negócio que você não tinha percebido de uma maneira, às vezes, muito mais interessante do que, às vezes, a positiva. Eu acho que a subjetividade sempre vai existir. Um escritor é muito o resultado das leituras e experiências dele, e um crítico também é. A questão é, diante dessa subjetividade, você justificar, apesar dessa subjetividade, você justificar teus argumentos com coisas objetivas, coisas que você realmente leu no texto daquela pessoa, daquele autor que você está criticando. Eu acho que nenhum autor recebe 100% uma crítica, todo mundo gostaria de receber elogios. Mas acho que é uma função extremamente importante essa, a de outras pessoas pensarem sobre o seu trabalho. Tem a crítica que o artista ele cresce rodeado dela, né, no seu ambiente ou acadêmico, caso ele seja, no meu caso, ele seja um músico que tenha esse tipo de inserção, a crítica familiar, a crítica dos colegas, né? Se um leigo não conseguir entender uma crítica, é porque essa crítica está mal feita, essa crítica está ruim. A grande definição do jornalismo, de qualquer texto jornalístico, é um texto que um especialista lê e acha que aquilo muda a vida dele, e um leigo lê, entende tudo e acha que aquilo muda a vida dele. Menos que isso é mau jornalismo. Um dos momentos mais importantes do Fórum das Letras 2011 foi o ato público em homenagem aos desaparecidos e torturados pela ditadura militar. A encenação teve como base textos inéditos de Judith Malina, fundadora do Living Theater, e uma das homenageadas do evento. Contou também com a participação de Cecília Boal, Sérgio Mamberti, Zeca Ligiero, atores do Living e alunos de artes cênicas da UFOP. Reveja como foi esse momento emocionante do Fórum das Letras. Porque o regime militar, instaurado em 1964, levou à morte 380 pessoas. Não é apenas um ato político panfletário ou um ato político convocando de forma racional, mas é um ato político
que clama por uma transformação da consciência. Um momento trágico assim na nossa história não pode ser esquecido pelo fato de que pode ocorrer mais uma vez. Logo, eu acho que a imagem tem que ficar clara, mas não com talvez um olhar assim. Sim, evidentemente foi uma circunstância triste, mas uma reflexão tem que ser feita, né? Então, com uma certa esperança de que nunca mais se repita no futuro. E a arte, ela é transformadora em si, né? Mas é importante aliar a arte à reflexão crítica, né? Então, através da reflexão crítica, a gente pode compreender não somente a expressão individual, mas as contradições sociais, as injustiças. E o nosso instrumento, a nossa arma, é a palavra, o sentimento e a história, as contações de histórias. Luta por as nossas opressões, que às vezes são mínimas, mas que a gente acha que são mínimas, mas é o que move tudo, sabe? Às vezes uma pessoa falar mais alto por você, ou dar uma ordem, ou então te pedir para parar de tocar um instrumento. São as nossas pequenas e grandes opressões. José Ferreira de Almeida, José Gomes, Hilton Rosa da Silva. Eu acho que é melhor nunca mais passar por nada parecido com isso. Foi incrível, assim, foi incrível, não pelo belo, por ser um espetáculo, nada disso, mas foi a dor vivenciada, não de novo, não nunca. Outra presença marcante do fórum foi o apresentador Marcelo Taz. Em uma entrevista exclusiva ao Plano Aberto, ele falou sobre educação, cultura e memórias. É rindo que se aprende. Mesclando educação e diversão, o jornalista Marcelo Taz propõe o uso do humor como ferramenta para a construção do conhecimento. E para saber mais sobre essa relação, a TV UFOP conversa agora com ele, Marcelo Taz. Marcelo, seja muito bem-vindo à TV UFOP. Obrigado, Érica. O prazer é meu. É um prazer recebê-lo aqui na nossa TV. Obrigado, querido. Marcelo, na década de 1980, você interpretou um jornalista fictício, o Ernesto Varela, na TV Gazeta, né? Que, através do humor, ele criticava a situação social e política do país naquela época, né? Para você, o jornalismo ele tem um perfil hoje investigativo, engajado? Olha, eu comecei a fazer humor com jornalismo por um puro defeito de fabricação, você entendeu? Foi o jeito que a gente aprendeu juntos ali a fazer, enfim, a contar histórias jornalísticas e tal. Agora, misturar essas duas coisas é algo muito complicado, porque o jornalismo é algo que exige precisão, uma certa imparcialidade, uma tentativa de imparcialidade e tal, equilíbrio e tal, e o humor é o contrário, né? É uma coisa imprecisa, uma coisa que você não sabe o que vai dar, de muita ousadia, né? De correr muito risco e tal. Mas é a maneira como eu, enfim, encontrei a minha linguagem, vamos dizer assim, entendeu? Agora, quanto à investigação, o jornalismo ser investigativo e tal, eu acho que sempre é possível você colocar o humor. Não é necessário, mas sempre é possível, né? Bom, a televisão, às vezes, ela é muito criticada por ser considerada só um meio de entretenimento, né? Mas a gente sabe que ela pode ir além, né, Marcelo? Você acha que a TV ela pode transmitir educação? Sem dúvida, né? A TV, eu tive a alegria de trabalhar em vários projetos muito consistentes quando o tema é educação, né? Eu trabalhei em 2 séries infantis, o Rá-Tim-Bum e o Castelo Rá-Tim-Bum, que apresentaram resultados muito consistentes de formação de público pré-escolar. E depois o Telecurso, né, que é o projeto que eu trabalhei mais tempo, assim, foram 10 anos, 6 milhões de brasileiros foram aprovados usando esse sistema que usa a televisão, né, que é um veículo muito eficiente se você souber usar para transmitir, inclusive, educação formal. E não é que ela faz milagre, você tem que saber usar e claro que tem que ter o professor, que tem que ter a sala, no caso do Telecurso, às vezes nem era uma sala de aula, era uma telesala, mas tinha um orientador,
tinha pessoas que moderavam esse conteúdo que chegava pela televisão. Marcelo, falando um pouco das redes sociais, elas representam um espaço bem aberto à discussão de novas ideias, análise de acontecimentos atuais, né? Você acha que as reflexões ali postadas, ali construídas, elas são bem recebidas, elas podem ser aproveitadas, assimiladas pelo público da web? Olha, elas podem ser muito boas ferramentas para a gente debater as coisas. Agora, elas trazem muito ruído, é bom a gente entender isso, né? Que as redes sociais, justamente por serem abertas, elas trazem todo tipo de conversa. Então, é bom a gente não levar aquilo ali como uma realidade registrada. Quer dizer, aquilo ali é um caldo de conversa muito parecido com a conversa que a gente tem na rua, no bar, dentro de casa e tal. É uma conversa sem filtro. Então, nós que temos que criar os nossos filtros, nós que temos que saber como usar. Agora, eu acho fantástico a gente viver nessa era onde a opinião trafega mais livremente, entendeu? Ela não fica restrita só às emissoras, aos jornais, às revistas, aos jornalistas, ou aos professores, ou às empresas, né? Que é o que acontecia antes, né? Todo mundo controlava a sua imagem. Agora, esse controle foi para a cucuia, né? E eu acho isso muito positivo. Ok, Marcelo, muito obrigado pela participação na TV UFOP. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. A Fundação Aleijadinho abriu inscrições para cursos de artesanato em mosaico e pátina provençal, que é uma técnica de modernizar e revitalizar móveis velhos. As inscrições estão abertas para jovens e adultos e podem ser feitas até o dia 31 de janeiro, de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, na loja Mãos do Mestre, que fica na sede da Fundação Aleijadinho. O endereço é Rua Hugo Soderi, sem número, no bairro Saramenha. As vagas são limitadas e outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3551-5101. Plano Aberto de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo.